Nesse livro aqui, que a gente conversou recentemente no canal Kit, a gente teve uma grata surpresa, porque a gente vem com nada mais nada menos que um conto maravilhoso também, que é o Moonlight Shadow. Também fala sobre o mesmo tema, que é o tema da morte e do luto, mas de uma forma totalmente diferente. Então aqui você vê a versatilidade realmente da autora, da Banana Yoshimoto, e como ela pode contar com a cultura japonesa, falando sobre esses assuntos de forma totalmente diferente mesmo. E vamos falar mais sobre isso, e hoje a gente vai falar sobre esse conto. Obviamente, né, uma história bem mais enxuta do que a do livro em si. Então essa é a história aqui do livro e essa aqui é a história do conto. Aqui nesse conto a gente também tem uma história em primeira pessoa contada pela Satsuki, e ela namorava o Hitoshi. E também é importante mencionar o irmão dele, o Hiragi, que tem uma presença muito forte e bem significativa aqui na história também. Bom, a namorada do Hiragi, né, a cunhada do Hitoshi e o próprio Hitoshi, eles estavam num carro, né, o Hitoshi estava dando carona para a namorada do Hiragi, e eles acabam sofrendo um acidente, falecendo os dois na hora. Então a gente tem aqui os sobreviventes, o Hiragi e a Satsuki, tendo que passar por esse luto. E a gente vai entender se eles vão passar por esse luto sozinhos, se eles vão passar por esse luto juntos. E a gente vai conhecendo, né, nessa história, como eles vão reagir, cada um reagindo ali à sua maneira. Tem um aspecto muito importante, significativo na obra que distancia totalmente ali da primeira história que a gente conversou, que é a do livro mesmo, que aqui em Moonlight Shadow a gente tem um panorama, um pano de fundo mais sobrenatural. Então a gente tem elementos sobrenaturais, né, e metafóricos mesmo aqui da história. A gente também tem uma lenda, uma história ali japonesa, que é o Tanabata, e para quem não sabe, tinha uma princesa e o seu pretendente, né, que viviam ali na Via Láctea juntos, e ela tinha um pai, que era o rei, e ele não estava satisfeito em como aquele relacionamento estava se dando, né, distraindo eles ali, os dois, dos seus afazeres diários. Então, o que esse rei ele decide? Colocar cada um deles em uma parte totalmente oposta um do outro, aí na Via Láctea. E depois ele começou a ver o sofrimento da princesa e ele decide, então, deixar que eles se encontrem uma vez por ano, que é o dia 7 de julho. E tem uma condição que é eles atenderem ali aos pedidos, aos desejos, aos suplícios ali da população que estava na Terra, né? Então tem um festival ainda sobre essa história, porque você consegue ver as duas estrelas se encontrando ali no céu no dia 7 de julho. E também você pode fazer os seus pedidos ali, tem um cartãozinho que você coloca numa árvore e você pode fazer os seus pedidos para os dois. E essa história, ela tem um pano de fundo aqui também, como eu comentei para vocês, em White Shadow, trazendo esses elementos aí metafóricos e sobrenaturais mesmo. Vai ter spoiler, tá, gente, esse vídeo, porque é um conto, então eu não consigo fazer grande parte do vídeo sem spoiler. E então já vou, né, deixar aqui de aviso que vai ter spoiler sim, e a partir de agora pode ser que tenham detalhes da história que acabe trazendo mais o que você gostaria de saber, se você, né, se incomoda com spoiler, enfim, tá vendo esse vídeo aqui para ver se compensa ler esse conto. Já fica aqui a minha recomendação do conto, gente, vem aqui junto com essa edição, e se tiver esse conto, na verdade eu não sei se tem, mas caso você ache esse conto separado, também fica a minha recomendação, que eu acho que vale muito a pena. Então você tem essa história do Tanabata, e tem muito sofrimento aqui nessas personagens, né? Então você acompanha eles ali em um luto, você acompanha principalmente a protagonista, né, que é a narradora, ela contando como ela começou a criar também algumas situações na vida dela para ela conseguir reagir, ou pelo menos não sucumbir tanto a essa fase da vida dela, esse luto que ela estava passando. Então, como ela não conseguia dormir, mas também para ela o acordar era o pior, né? O acordar sem ter o Hitoshi mais ali, ela sabendo, né, que nada seria igual, ela começou a correr de madrugada. Então ela corria todo dia, bem de madrugada mesmo, e ela começou a ter esse hábito para conseguir não sucumbir 100%. E ela e o Hiroji, eles se aproximam, mas de uma forma bem fraternal mesmo, sabe, gente? Não é nada romântico, nem nada assim, não. Eles começam a se apoiar ali naquele luto que ele também estava passando. Ele era muito apaixonado ali pela namorada que ele perdeu nesse acidente também. E não só isso, né? Ele perdeu o irmão. Então ele teve uma perda dupla, muito, muito significativa, assim, para ele mesmo.
E aqui a gente também tem a sutileza da escrita japonesa, tem também bastante melancolia, como a gente encontrou na história de Kitty, né? Com a Mikage lá contando pra gente a história dela. E, bom, aqui a gente conhece uma mulher misteriosa. Ela aparece do mais completo nada na vida da nossa protagonista. A Satsuki, ela tava, né, numa ponte que depois a gente fica sabendo que era muito significativa para ela também, porque era onde ela se encontrava e ela se despedia do Hitoshi. E aí, né, tinha ponte, aquele rio que passava por baixo, e ela tava ali tomando um chá e refletindo sobre a vida. E essa pessoa misteriosa, ela surge, que nem eu comentei pra vocês, gente, do mais completo nada. E ela acaba assustando ali, né, a protagonista e ela acaba deixando cair a garrafa no rio. Isso acaba aproximando as duas, porque aí a personagem misteriosa ela vai falar, ah, preciso te dar outra garrafa e tal. Só que à medida que a história vai acontecendo, a Satsuki, ela não fica sabendo mais nada, assim, muito aprofundado dessa personagem nova aí. Mas ela acaba, por algum motivo, ela acaba se deixando levar. Mas ela vai se deixando levar, gente. Ela vai, encontra essa Urara aí, que é o nome da personagem misteriosa que eu tô falando pra vocês. Ela encontra essa Urara, ela compra ali uma garrafa de chá, elas bebem chá junto. De repente, essa Urara aparece aí nos momentos mais aleatórios possíveis. E a gente tem esse desenrolar aí, a gente acompanha a tristeza, né, do Hiroji, a tristeza da Satsuki e assim vai. Até que a Urara fala, olha, depois de amanhã você vem aqui tal hora, que era de madrugada também, antes ali do amanhecer, 5 e pouco da manhã, você vem aqui, fica na beira do rio e me encontra aqui que a gente pode ser que a gente veja algo. Então, isso, ela estava fazendo muita referência ao Tanabata, né? A possibilidade de você reencontrar algo, ver algo que você perdeu e tá te causando muito sofrimento. A Satsuki, ela vai até lá, né? Ela não sabe direito o que é exatamente que ela pode ver, mas a Urara, ela continua nisso, assim, ela fala, olha, talvez você veja, não é garantido. Tem muitas variáveis ali que estão contribuindo, né, no espaço-tempo para você conseguir enxergar algo. E aí elas vão para essa margem do rio e as duas conseguem ver as pessoas que elas perderam. Então, por um breve momento, as duas veem, né, elas meio que saem ali daquela órbita, elas saem ali daquela atmosfera, parece que elas entraram assim num mundo paralelo mesmo. E a Satsuki, ela vê o Hitoshi, né, ela vê ele se despedindo e ela tem essa imagem com ela, né, do outro lado ali do rio, ela fica ali observando ele e aí ele vai embora num momento assim de despedida mesmo, onde tudo combinou para ela conseguir encarar e ver e despedir dele, né? Por isso que traz muito do que eu comentei no começo do vídeo, desse aspecto mais sobrenatural mesmo aqui da história. E a Aurora também, ela consegue ver ali a pessoa que ela perdeu, que também era o namorado. E fica um sentimento de melancolia muito grande na Satsuki, mas ela termina a história falando o seguinte, a gente vê que ela vai tentar seguir em frente, né? Ela não vai se sucumbir, ela vai levar a memória dele com ela, né? Mas não tão de forma destrutiva, né? Antes ela estava correndo para tentar se libertar dessa história, se sentindo mal, ela não se sentia melhor com isso. Ela procurava o Hiroji porque ele parecia muito o Hitoshi, né, que era o irmão dela. Então ela alimentava muito essa dor, né, dentro de si. E aqui na história também tem alguns momentos que o Hiroshi mesmo fala para ela, eu sei que a sua dor é tão grande que você prefere morrer. E não faça isso, sabe? Vamos passar por isso, vamos tentar viver da melhor forma possível com essas perdas que a gente teve. É muito triste, né? Muito melancólico, mas assim, é real, né? Para quem perde aí pessoas muito significativas, a gente tem que encontrar algum meio de sobreviver a esse sentimento, né? E aí, olha só como ela se direciona aqui na última página pro Hitoshi, né? Ela fala assim: Hitoshi, não posso mais ficar aqui. Vou seguir em frente um passo de cada vez. Não temos como deter o fluxo do tempo. Não há o que fazer. Seguirei. Uma caravana chega e outra sai. Há pessoas que ainda vou conhecer e outras que nunca mais voltarei a ver. Há pessoas que irão partir sem avisar e há pessoas com quem vou apenas cruzar pelo caminho.
Enquanto trocamos saudações, tenho a impressão de que nos tornamos cada vez mais transparentes. Devo viver minha vida mantendo os olhos na correnteza do rio. Espero sinceramente, do fundo do meu coração, que a imagem da garota que eu fui um dia esteja sempre com você. Obrigada por acenar para mim várias e várias vezes. Bem melancólico, mas ela encerra de uma forma até positiva e esperançosa, né? Que ela vai tentar viver ali, vai tentar continuar a vida, mesmo carregando as memórias, né? As memórias vão fazer parte dela, mas ela vai tentar lidar com isso da melhor forma possível. Gostei bastante dessa história também. Esses temas eu acho que são super pertinentes, né? São temas que fazem parte da nossa vida, né? Faz parte do ser humano, perdas e luto e esse sofrimento e como a gente lida com isso. Então eu acho muito bom ler sobre isso também nos livros, nas histórias e além disso conhecer em outras culturas como eles enxergam, né? Então no Japão, por exemplo, você tem várias possibilidades em relação à morte. Então assim, possibilidades que eu falo, gente, é questões culturais, né? Então você tem desde o Bushido, que são ali livros, né, e ditames que falam para os samurais como eles deveriam viver. E você tem o suicídio como uma questão de honra. Então, se você estava prestes a perder sua honra porque você cometeu um erro, alguma coisa assim, o suicídio não era visto como fraqueza, e sim como fortaleza e uma saída possível para aqueles samurais. Você tem desde esse aspecto até a como os shintoístas e budistas, né, que são as duas religiões predominantes no Japão, eles lidam com a morte. Então, quantos dias depois, né, e qual a frequência que você tem que relembrar sobre esse ente querido. No velório, por exemplo, eles têm o costume de dar dinheiro em um cartãozinho específico, né, você tem um cartão específico que você coloca dinheiro quando tem o nascimento e também quando tem o falecimento. Você tem ali uma cultura muito forte de cremar os corpos e não enterrar. Isso conversa bastante tanto com o shintoísmo quanto o budismo, então as pessoas são cremadas, em sua maioria no Japão. E também tem outro elemento que é a parte financeira, que você tem um custo muito alto, né, para você conseguir fazer com que essas pessoas sejam enterradas. Bom, eu acho que é isso que traz de referências muito boas, os livros que a gente lê sobre esses assuntos. Fica aqui a minha recomendação de conto também. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se animado a ler. E muito obrigada por ficar até aqui e a gente se vê em breve.